Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, primeiro dia da oitava do Natal, participemos da festa de Santo Estevão, cuja vida e testemunho foram inspirados pelo Espírito Divino. Então, que nós possamos celebrar com fé e esperança esta liturgia, na qual pedimos que o Espírito Santo nos impulsione no testemunho de Cristo. Então, a primeira leitura está em Atos capítulo 6, versículo 8 a 10, depois o capítulo 7, versículo 54 a 59. Atos capítulo 6, versículo 8 a 10, depois o capítulo 7, versículo 54 a 59. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, essa primeira leitura, fala pra gente, sobre a festa, sobre Santo Estevão, E aqui o dia a segunda-feira, lembra a festa, de Santo Estevão. E aqui está falando justamente sobre o Evangelho, Aqui está falando, sobre o Estevão, o primeiro mártir, Que ele falou, proclamou, a palavra de Deus, e algumas pessoas infelizmente não acreditaram. E aí, ele disse, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. E aí as pessoas passaram a perseguir, Estevão e o apedrejaram, infelizmente. Então, que a gente possa, seguir firme e forte, anunciando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo, a exemplo de Estevão, que mesmo diante das dificuldades, perseverou e anunciou o Evangelho de Cristo, anunciou a palavra de Deus até o fim. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 10, versículo 17 a 22. Mateus, capítulo 10, versículo 17 a 22. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa de meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, na festa de Santo Estevão, o Evangelho de Jesus é orientação e instrução para os seus discípulos missionários do reino dos céus. Quando, durante a proclamação do nome de Jesus, o Espírito Santo protegerá e falará por intermédio dos próprios discípulos. No relato do martírio de Estevão, primeiro diácono, os Atos dos Apóstolos mostram concretamente a ação irresistível do Espírito por meio do testemunho do apóstolo tomado pela graça divina. Então, cheio do Espírito Santo, Estevão, diante da fúria dos inimigos do nome de Jesus, foi apedrejado e morto de forma semelhante ao Senhor. E como eu falei na primeira leitura, no momento da morte de Estevão, no momento da morte de Estevão, ele entregou
ele disse assim, né? Como eu falei, Jesus, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito, exatamente como Jesus fez quando ele foi crucificado, né? Ele entregou o seu espírito ao Pai, morrendo nas mãos de Deus, cumprindo o que rezamos no Salmo responsorial de hoje, né? Estevão morreu nas mãos de Jesus, dizendo: Senhor, acolhe o meu espírito, né? E Jesus falou a mesma coisa também quando ele foi crucificado, né? E ressuscitou ao terceiro dia, né? Então, estas palavras de Estevão nos ensinam que são os belos, que não são os belos discursos que revelam a nossa identidade de filhos de Deus, mas sim o abandono da própria vida nas mãos do Pai. Então, que nós peçamos ao Senhor que também nós, olhando para os mártires de ontem e hoje, possamos aprender a viver uma vida plena, acolhendo o martírio da fidelidade cotidiana no Evangelho e conformando nossa vida a Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.